JB em Folhas e Histórias é um projeto do jornal de bairro JB em Folhas que tem como objetivo resgatar e registrar a história do Jardim Botânico a partir das memórias de quem vive nele. Dessa vez a gente vai falar sobre o Horto. Eu vou receber aqui a Laura Olivieri, historiadora, a Fernanda Abreu, cantora, e o Pedro Marins, que é videomaker e criador da TV Horto. Histórias não vão faltar. Qual é a maior tradução do Horto para vocês? Em uma palavra basta? Amor. É um pedacinho de terra cercado de verde por todos os lados. É o nosso paraíso. A palavra que vem na minha cabeça imediatamente é natureza, né? O horto, para mim, significa o contato constante com a natureza e que é, para mim, a principal fonte, como diz o Pedro, mesmo de amor, né? A palavra não podia ser outra senão historicidade, né? O horto emana historicidade. Então, eu vou pontuar alguns marcos dessa historicidade do horto florestal, né, que existe no mapa da cidade oficialmente desde 1875. Né? Mas muito antes disso, ele já era povoado na região. Era muito importante. Por quê? Em 1575, a mando da coroa real, o governador de então, chamado Antônio Salema, funda um engenho de açúcar chamado Engenho del Rei, que era situado no Morro das Margaridas, e, na verdade, uma peculiaridade do Horto, né, é que a gente fala em comunidade, né, mas, na verdade, são várias micro-regiõezinhas, né, porque todas são entrecortadas, inclusive, pela mata. E a ocupação da região, né, do que é o bairro Horto, ela foi acontecendo em ondas, conforme os movimentos históricos. O Horto fica entre o Rio dos Macacos e o Rio dos Ingleses, que vem da Gávea. Né? Então, ali o Morro das Margaridas, justamente, era uma colina entre dois rios, uma região super fértil, né, em que o declive favorecia a moenda, né, do açúcar. Esse engenho, ele é, então, considerado improdutivo e ele é vendido. A coroa portuguesa vende ele para o Diogo Amorim, em 1596. O Diogo Amorim, quando compra, ele muda o nome do engenho, que passa a se chamar Nossa Senhora da Conceição da Lagoa, e ele muda a sede também, para onde hoje é o centro de visitantes do Instituto de Pesquisa de Jardim Botânico. Aquela construção antiga caiu em desuso e foi habitada por gente pobre e negra, que sempre esteve por ali. E aí, o tempo se passou, essas pessoas foram morando ali, mas novas ondas ocupacionais foram acontecendo, até mesmo antes do Jardim Botânico. Dom João VI chega em 1808, como um dos primeiros empreendimentos que ele faz, uma fábrica de pólvora, cuja ruína está, né, até hoje dentro do Parque Jardim Botânico. Em 1811, ele começa a plantar diversas espécies, e o nome desse jardim botânico que ele estava fundando, no início, era Real Horto Botânico. Então, na verdade, são histórias que vão caminhando junto, e a construção do Jardim Botânico corresponde à segunda onda de ocupação do Horto. O bairro Jardim Botânico ainda nem existia, porque era tudo Gávea, né? Mas aí você tem mapas que delimitam muito bem os limites entre o que era o Horto, o bairro, né, que foi mudando a gestão dele durante o tempo, e o que era o jardim de aclimatação, né, o Real Horto Botânico, que depois vira Jardim Botânico na época do Império. Né. Esses limites eles foram modificando com o tempo. Né. A região onde o Pedro mora, que é o Caxinguelê, é a zona fronteiriça, é o que a gente fala que é a faixa de Gaza, porque ali existe um conflito de território. Né. Por quê? Historicamente, havia um portão mais para perto do morro, e do outro lado, mais para perto da Pacheco Leão, é ainda a escola Júlia Kubitschek, que é a filha do Juscelino, e que o Juscelino fundou ali em 61,
e é na mesma altura do tal do portão que existia ali, tem toda uma documentação que registra. Então, de lá para a Rua Jardim Botânico era o parque, e de lá para trás era o Horto Florestal. A minha residência, hoje em dia, é dentro do Parque Jardim Botânico. Para eu entrar e sair em casa, eu tenho que passar por um portão onde tem guarda. Meu bisavô, ele era chefe da guarda do Jardim Botânico. Meu avô construiu a casa onde eu moro até hoje. No meu registro de nascimento, tem o endereço dessa casa onde eu estou. Meu bisavô veio trabalhar, aí na época tinha aquela dificuldade de transporte, como temos até hoje, mas os diretores à época cederam o terreno para os funcionários construírem sua casa. Mas, infelizmente, naquela época era tudo de boca. A palavra de um diretor do parque, imagina, o diretor do Jardim Botânico está cedendo, é para a vida toda. Minha casa tem mais de 100 anos. As casas aqui do Caxinguelê são ao redor do parque. Depois da fundação do Jardim Botânico, uma terceira onda de ocupação se dá já no século XIX, quando é construído o Solar da Imperatriz, lá em cima, né, que hoje vem a abrigar a Escola Nacional de Botânica, que hoje faz parte do Jardim Botânico, mas que, na ocasião, foi construída para Dom Pedro I dar de presente para a segunda esposa dele. Então, o solar ele foi fazenda de café. É uma constante durante toda a história, que é o fato de que ali existiam pequenas propriedades ou chácaras, ou eram pessoas que eram sesmeiros. É uma terra que se caracteriza historicamente por ser da União. Antes de ser da União, era da coroa portuguesa, né? Então, são terras devolutas, são terras que são da União Federal, mas que muitos pequenos proprietários sempre existiram ali, né? No final do século XIX, tem duas coisas super importantes que acontecem, que são a segunda e a terceira onda de gente que chega. Em 1890 começa o processo da industrialização fabril ali, das fábricas de tecelagem, né, de tecido. A primeira era a fábrica Carioca, de tecidos, que depois foi comprada por uma internacional chamada América Fabril e que cresceu muito, né? Tem várias histórias, e aquelas vilas operárias do lado direito, da Pacheco Leão, são oriundas dessa história. Aquele conjunto de casas na Pacheco Leão é onde era a fábrica ali. A Globo, na Walmart, está instalada onde era a sede social dessa fábrica, porque era meio totalizante, né, a estrutura fabril naquela ocasião. E depois, em 1895, tem a instalação de reservatórios imensos que tem lá para cima, né, da hoje Floresta da Tijuca, hoje é da SEDAI, mas era da Companhia de Água e Esgotos, acho que se chamava assim. Então, isso fez com que muita gente também viesse, né, de outros lugares para morar no Horto. Cada canto tem seu dom, use eles com cuidado, cada jardim tem seu... Então, não tem noção do que seja o Horto. Aqui tem uma média de 561 famílias. Aí tem o núcleo do Caxinguelê, tem o núcleo da Margaridas, tem o núcleo do Grotão, tem o núcleo das Vilas, tem o núcleo da Major, que é lá do outro lado, na Gávea, tem o núcleo do Portão 2040. E tem lá da Dona Castorina ali também. São vários núcleos dentro de uma mesma comunidade. A sede da AMAO, que é lá em cima, na rua Dona Castorina 69, eu acho, né, Pedro? É também a sede do Museu do Horto. O Emerson sempre está por lá e é a pessoa que conduz os passeios. Museu de percurso ou a céu aberto. A ocupação do Horto, do Jardim Botânico, era basicamente, inicialmente, em termos de quantidade, inicialmente de escravos e depois de trabalhadores, né? Então, ele hoje virou um bairro, vamos dizer, claro, a gente tem a comunidade do Horto e tal, mas o Jardim Botânico, ele virou um bairro de classe média, né? Acho que houve essa transformação de perfil de moradores do bairro. E acho que, principalmente, a mistura. Porque, assim, muito da minha formação, a música que eu faço hoje, que é uma música que fala do Rio de Janeiro,
que fala, né, da possibilidade de um diálogo entre morro e asfalto. Tem a ver com a minha formação, com a minha infância, sabe? Com a escola que eu estudei, com os amigos que eu tive, né? Negros, brancos, pobres, com mais grana, com menos grana. E criança não quer saber, não tem preconceito. Criança tem amigo, sabe? Não tem esse tipo de julgamento. Eu vim para cá em 64 e com vidas tão diferentes, mas em momentos juntos, porque eu estudei no Shakespeare, o primário, e depois aqui no Camilo. E ficava também andando por aí, mas uma outra vida, né? Uma pessoa de classe média. Meu pai construiu uma casa que morava o avô, a avó, o tio, a tia, eu, meu pai, minha mãe, meu irmão. Você no asfalto, eu na mata. Fernanda, tu conhece coco catarro? Não. Conhece coco jiriri? Não. Pêssego da Índia? Não, nada disso. Não sei nem onde é que você estava comendo essas frutas todas. Daqui onde a água brota, tomara que eu me molhe, seguindo seus interesses. Depois de se expandir, elas morrem. Chuva molhe meu caos. Vamos pro Rio dos Macacos, né? Chegava no Rio dos Macacos, a gente, jovem, né? Jovem não, criança, né? Aí nós íamos pro Rio do Macaco, represávamos uma parte do Rio dos Macacos, com pedras, né? Tudo direitinho, aí transformava o quê? Numa piscina. Aí todos nós tomávamos banho na piscina, que a gente chamava de pocinho, o lugar que a gente represava. A gente represava o Rio dos Macacos, tinha um pocinho, a represa, que era um pouquinho mais acima. A represa é uma formação que tem de alvenaria. Existe até hoje no Rio dos Macacos. Aí era mais fácil para represar, que já tinha alvenaria, a gente só botava mais um pouquinho de pedra, aí virava também uma piscina, né? Natural. Mas aí o problema maior era chegar em casa molhada. O que a gente fazia? Tirava a roupa toda, tomava banho de cueca, torcia a cueca e botava pendurado lá na mata, lá, deixava lá de um dia para o outro e voltava só com short, né? Pô, mas a infância é boa, Quando eu faço uma canção, lembro de onde eu vim. Camila foi a escola mais legal que eu estudei na vida. É uma época da minha vida que é maravilhosa. Primeiro que era uma escola que tinha auditório, laboratório de ciências, aula de música, aula de arte, educação física. Uma época do Camilo, a gente saía para ir pro Clube Flamengo e aí fazia salto em distância, salto em altura, corrida. Era uma educação espetacular. A minha introdução musical foi com a dona Raquel, minha professora do Camilo. Foi fundamental para a formação musical minha e do meu irmão. E olha aí. Ó, foi dele também, ó. Tá vendo? Dona Raquel, a gente gravou eu não tenho aqui. A gente gravou um vinil na escola. Porque além dela incentivar a gente com aula de música normal, ela incentivava a gente a compor. Então a gente fez um vinil na escola, meu avô português, ele era ótimo designer. E aí ele fez a capa do disco do Camilo. E aí foi uma coisa que foi muito importante para mim, porque como eu comecei realmente a me desenvolver musicalmente, né? E a Márcia, minha amiga da Blitz, né, morava aqui na Girondina Esteves. A gente pegava ônibus todo dia juntas, ficamos muito amigas, tentando pegar o 409, o 558, é sempre aquela luta, né? E aí um dia ela falou para mim, tem uma banda, meu namorado, Ricardo Barreto, quer que entre mais uma vocalista, não sei o quê. E todas as conquistas que eu consegui, junto com meu pai e com a minha mãe, né, de pegar o primeiro ônibus, de andar sozinha. Eu me lembro que a minha maior conquista foi conseguir subir a Lopes Quintas, tipo 6, 7 da noite. Minha mãe não deixava de jeito nenhum, que era super ermo. Que eu me lembro ali na Pacheco Leão, não tinha de jeito nenhum Cibum. E mesmo ali na Saturnino de Brito, que agora tem não sei quantos restaurantes, mesmo na Lopes Quintas, não tinha essa quantidade de restaurante. Ali onde é o Serpro hoje em dia, era um Rotary Club, tinha o nome Rotary Club, tinha uma placa lá, eu lembro, eu era bem garoto. A gente andava de bicicleta lá, a gente entrava lá, ficava andando de bicicleta. Aí, quando começaram a construir o Serpro, aí asfaltaram a rua, e nessa construção entravam muitos caminhões. Nossa diversão era o quê? Se pendurar na caçamba do caminhão e ir até o Serpro. Aí, quando outro caminhão descia, a gente se pendurava, voltava. Assim no meio dos palmeiras, batendo papo com as roseiras
moro aqui há 69 anos. Minha mãe veio para cá com 13 anos para trabalhar na fábrica. E por isso nós temos a casa aqui, porque naquela época a fábrica deu as casas para os funcionários que trabalhavam na fábrica. Porque aqui era uma fábrica de roupa. Então, essa parte daqui para cá, da rua Abreu Fialho até a Rua Estela, todas são iguais. Era da América Fábrica português. Aqui a arquitetura aqui é toda portuguesa. Isso aqui é um paraíso dentro da cidade. Natal, Ano Novo, todo mundo, Carnaval. Quantos casaram aqui com as meninas no mesmo lugar, no clube que tinha aqui de Carnaval? Dancei muito no baile aqui nesse salão. Eu fui um dos fundadores, a minha matrícula da minha carteirinha do Condomínio Esporte Clube é número 63. Aí tinha tudo, tinha futebol, tinha baile. O Lili era dono realmente, era dono do condomínio, do clube condomínio, né? Ali, era dono do bar também, que tinha ali na esquina da Abreu Fialho. O bar do Lili ali onde é no meio. Aí eles fizeram criaram um bloquinho ali na rua da escola, que era só criança. Só podia ser criança, bem pivetinho mesmo. Aí a música eu lembro até hoje, ficou gravado. Esse ano vou sair num bloco que só tem guri, tem a bateria, o Japuíba e também o seu Lili. Cada jardim tem seu cacto, mas pode se arriscar quando eu faço uma canção. O Clube Caxinguelê, ele era um espaço esportivo, social, político, cultural. Era um lugar que reunia toda a comunidade e inclusive, a sociedade de um modo geral, né? Foi uma maldade imensa a destruição do clube. Para não fazerem nada. Pô, sabe o que teve aqui no Caxinguelê que muita gente nem lembra? Telequete. Telequete, sim. Lembra do Ted Boy Marino? Ted Boy Marino, Verdugo. Dentro do campo do Caxinguelê tinha um autobol. Autobol, adorava. Incrível, né? Como a gente tem a mesma idade e a gente teve infâncias muito boas aqui, né? Coisa que hoje em dia você pensar que tá todo mundo com isso aqui na mão, né? Que aí não vai nunca comer essas frutas do Pedro. Nasce no meio dos palmeiras, batendo papo faz, fazer e abre os pés de cantar. A memória do bairro de antigamente, eu lembro muito de lugares gostosinhos, por exemplo, o Couve-Flor. Nossa, até chorei quando fechou o Couve-Flor. O Couve-Flor era a extensão da minha casa. Os donos eram uma gracinha, estavam sempre ali, né? E eu ia sempre com as minhas filhas pequenas. Onde tinha o Couve-Flor, ali era uma padaria também. Ali tinha uma padaria antes de ter o Couve-Flor. E mais acima, na esquina ali, onde tinha a garagem da Globo também, uma curiosidade. Sabe aquela garagem da Globo? Antes de ser a garagem da Globo, ela foi um posto de gasolina. E um posto de gasolina que aparecia na novela Pecado Capital. Lembra do Carlão? Lembro. Dinheiro na mão é vendaval. Olha que diferença! Eu me lembro mais da Globo, dessa parte agora virou Sol, só que eu me lembro só tinha essa parte aqui da Von Márcios. Depois é que abriu aquela parte da Lopes Quintas, né? E aí depois também tinham 500 cada ano que ia passando era mais uma casa que eles pegavam para fazer algum tipo de produção, né? E agora é essa coisa gigante. Mas tinha muito isso que o Pedro falou. Começou a ter muito artista para lá e para cá, muito artista sentado ali na padaria século XX, gente de jornalismo, gente de novela. Eu acho que eles começaram a gravar também muita cena por aqui, pelo Jardim Botânico, para facilitar a equipe. E, de uma certa maneira, eles trouxeram, né, uma espécie assim de... Sei lá, eles trouxeram junto com eles, também deve ter vindo o restaurante, deve ter vindo ali veio glamour, né? Veio glamour. Cara, com a Blitz eu cantava no Chacrinha todo domingo. O que eu fazia? Eu saía da casa do meu pai, ia a pé, descia Lopes Quintas
entrava no Fênix, gravava o chacrinha e saía a pé e voltava. Mas era ótimo, porque eu não tinha que pegar carro, não tinha que estacionar, não tinha que fazer nada. A gente tem que guardar essas memórias, né? Esses registros, né? E eu acho que a memória começa na porta da sua casa, né? Então, a ideia desse projeto é justamente juntar, unir, porque em 10 anos, o jornal tem 17 anos, em 17 anos, esse bairro já mudou em tanta coisa e está sempre se renovando, então acho que a gente tem mais que guardar essas histórias, né, e deixar elas aqui cada vez mais vivas, para que outras gerações conheçam também, né, um pouco do bairro onde vivem. Eu sou botânica, nasci no meio dos palmeiras, batendo papo com as roseiras. Eu sou morador do Jardim Botânico desde 1982, ou seja, há quase 40 anos. E atualmente eu moro num prédio na esquina da Rua Corcovado. Esse prédio, além de ter um rio que passa na garagem, que faz um burburinho contínuo dia e noite, ele tem uma pracinha, para brincadeira das crianças, que se chama Pracinha Vinícius de Moraes. E a razão para isso é que nesse terreno ficava a casa do Vinícius de Moraes antes do prédio ser construído na década de 70. Quando eu precisar desabrochar os meus cantinhos. Eu adoro esse bairro, onde eu passei praticamente todas as 6 décadas da minha vida, inteiras. Eu sou do tempo em que, por exemplo, tinha trolebus na Rua Jardim Botânico, que a gente brincava de bola de gude numa pedreira no alto da Lopes Quintas. Ou do São Antônio, um inesquecível sorveteiro que tinha um carrinho da Kibon na esquina da Rua Peri com a Lopes Quintas. Sou do tempo também daquelas enchentes, mas isso não mudou muito. Em 67, 68, a Lopes Quintas virou um rio caudaloso. É um bairro maravilhoso que une história e memória, né? Aqui Dom João VI fundou o Jardim Botânico, com essa natureza e o meio ambiente que não tem igual. Eu sou tão linda, eu vou florescer e você vai ver. Eu sou botânica.